Como prometido, hoje irei mostrar para vocês como dar match no arquivo gravado com o iPhone 15 Pro Max e a Blackmagic 6K Pro. Quer saber como faz? Não sai do vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Solon Rodrigues aqui e como prometido no vídeo anterior, hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço para dar match, para equilibrar as imagens do iPhone 15 Pro Max gravado em Apple ProRes e da Blackmagic 6K Pro gravado em B-Roll. Poderia ter gravado também em ProRes, mas acabei optando por gravar em B-Roll já para fazer essa comparação. Não são passos complicados, são passos muito simples, é muito mais a questão de sensibilidade ali para equilibrar balanço de branco, tom de pele, essas coisas. Não precisa você ter conhecimento avançado e também dá para fazer no DaVinci Free, tá? Uma coisa que é ainda melhor. Então, para que esse vídeo não fique tão longo, vamos direto à prática. Eu vou abrir aqui o computador, botar os arquivos lá e vamos tocar esse barco. Pois bem, pessoal, aqui estamos na aba Edit com os nossos dois arquivos que vamos equilibrar. O de cima foi gravado na Blackmagic 6K Pro e o de baixo foi gravado com o iPhone 15 Pro Max, tá? Em Apple ProRes, em log. Então vamos ao que interessa aqui para a aba Color. Quando você vai equilibrar ou dar o match em arquivos de câmeras diferentes, um dos primeiros conselhos que eu dou é use o gerenciamento de cores, que é o ACES ou Color Space Transform. Isso é padrão de todo o DaVinci Resolve, inclusive do Free, e é uma das formas mais assertivas de você fazer isso. Mas, como tudo na vida, existem inúmeras maneiras de fazer, só que existem maneiras simples e existem maneiras complicadas. Então eu vou fazer aqui hoje pelo Color Space Transform e o ACES. Para quem não sabe o que é espaço de cor, eu posso fazer um vídeo um pouco mais detalhado mais para frente, mas basicamente é o seguinte, você tem várias formas de fazer isso inclusive. Se você estiver trabalhando só com arquivos da mesma câmera, você pode fazer diretamente nas configurações aqui, ó, gerenciando aqui a ciência de cor, a color space da timeline e uma série de coisas. Só que isso vai aplicar a todos os arquivos. Caso você queira fazer isso mais individualizado, eu aconselho você a fazer aqui pelo menu Effects, e aí você pode usar esse ACES aqui, ó. Então eu estou aqui com o arquivo do iPhone selecionado. É sempre bom usar essa última versão, tá? 1.3, é realmente versão de lançamento, tá? Não precisa nem se preocupar com isso. Aí o input que eu estou usando nesse arquivo é exatamente o Apple Log. Perceba que deu até uma zoada aí, né? E o output aqui, pessoal, você vai usar Ace CCT aqui, ó, Ace CCT. E por quê? Eu já expliquei em outro momento o que é REC 709 e algumas derivações, vou deixar o link aqui nos cards agora. Assim como o REC 709, REC 2020 e outros espaços de cores, a esse também é um espaço de cor, só que ela é um pouco maior, tá? Vou até colocar uma imagem aqui para vocês terem noção do que eu estou falando. E nada mais nada menos significa Academy Color Encoding System, ou seja, é um espaço de cor criada pela Academia de Cinema. Eu posso deixar aqui também essa opção marcada, que é com relação à compressão das cores, para não ficar uma saturação muito aberrante. E isso é a entrada. Agora nós vamos criar um novo node aqui, e com o Color Space Transform, eu vou colocar aqui, e a gente vai dizer, ele veio o quê? Ele vem em ACES API. Qual é o espaço de cor desse arquivo? É Apple Log. E aí, aqui eu vou dizer que eu quero em REC 709, tá? Porque é o espaço que eu vou trabalhar no final. E o output, eu tenho duas opções. Ou eu já deixo gama 2.4, que é o gama do REC 709, ou eu posso, se eu quiser usar um LUT, por exemplo, eu vou até inclusive usar um desse aqui, que é o da Fujifilm. Então, e esse Fujifilm eu sei que ele precisa estar em Cineon Log, que esse LUT foi feito para essa gama, tá? E aqui, ó, Cineon Log Film. Então percebam que aqui não aconteceu praticamente nada ainda, né? O arquivo estava em log, eu vou desabilitar tudo aqui. Ó, desabilitei tudo e não mudou muita coisa, certo? Tudo que vai acontecer em termos de tratamento de equiparação vai estar entre os dois. Só que no final, que eu vou criar mais um node e vou vir aqui em LUTs, Film Lux, e vou colocar o Kodak 2883. Perdão, tinha dito Fujifilm, né? Mas eu vou escolher esse Kodak 2883. E beleza, eu já tenho aí alguma coisa, porém, se a gente for observar aqui nos scopes, no gráfico ela está muito enterrada aqui, né? Então, eu vou criar alguns nodos aqui, sempre entre os dois espaços, tá? O de entrada e o de saída. Esse daqui eu vou chamar de White Balance. Esse daqui, botão direito, Label, vou usar Contraste. E esse daqui eu vou usar Ajustes, beleza?
Pode ter uma infinidade de nodes aqui, mas vamos trabalhar com esse por enquanto. Se for necessário, a gente cria mais alguns para o final. E aqui eu posso colocar, sei lá, cor entrada e aqui cor saída. Os nomes é você que escolhe, tá, pessoal? Tem, obviamente, alguns padrões que são mais comuns, caso outra pessoa vá trabalhar nesse arquivo, mas fica muito do seu critério. E aqui eu vou colocar print film, que a gente acabou de aplicar exatamente um print film. Não é necessariamente um LUT, porque é uma ciência muito mais complexa do que necessariamente um Node, tá? Então, white balance. A gente pode ver aqui na imagem que pelos scopes, o vermelho ele está mais presente aqui na parte de baixo desse gráfico, né? Isso quer dizer o quê? Que está faltando um pouco de cyan e de green, né? De azul e verde, né? Então a gente pode fazer isso de várias formas. Você pode vir aqui, ó, nos colors bars, e aí o que é que a gente percebe? Que o vermelho está invadindo mais nas baixas luzes, certo? Então vem aqui no lift e tento tirar um pouco o vermelho, ó. E coloco um pouco mais de azul, ó. Um pouco mais de azul, um pouco mais de verde. E vou tentando equilibrar aqui o máximo essa imagem, tá? Eu acho que tá ok, porque foi feito um bom balanço de branco. A luz principal de fato estava em 5.500 Kelvin, apesar de que aqui está em 5.100. É basicamente isso. Contraste. A gente volta aqui para as Color Wheels e eu vou aumentar aqui, ó, no meu gain, que são as altas luzes, até chegar num ponto que eu acho que tá ok. A gente até perdeu um pouco de contraste aqui. Eu posso simplesmente vir aqui na ferramenta e já dar o meu contraste aqui, colocar no lugar de novo. Dá para perceber o quê? Que talvez o magenta ele esteja presente demais aqui nas altas luzes. Então posso vir aqui no vermelho e tentar, ó, baixar um pouco, ó, tirou um pouco do azul, mostrar o antes, depois, colocar em tela cheia. Antes, depois, ó, antes, depois. Então consegui conter um pouco desse magenta que estava poluindo mais a cena. Não vai ser um tratamento complexo, tá, pessoal? Vai ser um tratamento muito mais mão na roda aqui para vocês só verem como é possível equilibrar os dois arquivos, beleza? Digamos que eu cheguei no resultado que eu queria. Então, beleza, clicando aqui agora no meu arquivo da Blackmagic, eu vou vir aqui nessa opção Camera Raw. E ao invés de câmeras metadata, eu vou colocar clip. Aqui ele abre todas as opções aqui, ó. Posso mudar o ISO de 100 a 800. Isso é a maravilha do arquivo RAW, pessoal. Você consegue mudar muitas coisas na pós sem perder e danificar o arquivo. E aqui, ó, temperatura de cor tá 5100, né? Se eu colocar aqui que ele já dá uma equilibrada. Daqui eu só vou fazer isso, tá? Porque eu vou trabalhar tudo com os nodes. Então, eu simplesmente clico com o botão direito no clipe que eu quero copiar as características e coloco Apply Grade. E percebam que não deu muito certo, né, de primeira. Por quê? Porque a gente tem que gerenciar também as cores de entrada, ó. É Blackmagic Design Film. Ou, se você acha que não funcionou muito bem, você pode vir aqui, ó. Como eu sei que é geração 5, só eu vir aqui em Camera Raw e eu vou ver aqui, ó, Color Size, geração 5. E aí ele diz o quê? Que o Color Space é o Blackmagic Design e o Gamma é Blackmagic Film. Beleza. Então já indiquei aqui para esse ACES qual é a gama, qual é a ciência de cor que eu estou utilizando. Agora na saída, talvez eu precise fazer algum ajuste também, ó. Porque não é Apple Log, é Blackmagic Design Film. Geração 5, vamos procurar aqui, ó. Filme geração 5. E também está em Cineon, só que a gente percebe aqui que ele levou a exposição lá para cima, né? Porque eu já tinha mexido. Então eu vou zerar aqui essa meu node de contraste, que são os ajustes que eu fiz. E vou voltar aqui nas minhas primary wheels e vou começar a brincar aqui, ó. Eu acho que está muito exposto, então eu vou começar a puxar aqui para baixo os meus gains, tá? Já está chegando no lugar ok, ó, não está batendo no teto, mas dá para perceber que nessa imagem tem muito vermelho, né? Ou seja, o vermelho está passando nas altas e está passando também nas sombras, né? Eu posso clicar e selecionar os dois aqui e vir nessa opção aqui, ó. E aí eu posso escolher clips selecionados, só para eu ter uma noção aqui de como está acontecendo, ó. Vou fechar aqui a aba de Effects, abrir um pouquinho mais e vou aumentar.
De certa forma já está bem parecido aqui, né, pessoal? Ó, o amarelo, apesar de estar um pouco mais saturado e mais vibrante, mas está muito próximo. O tom da camisa, talvez tirar um pouco desse brilho aqui, ou aumentar um pouco do brilho desse outro arquivo. Vamos até experimentar isso. Eu vou vir aqui em contraste, vou aumentar um pouco a luminância aqui, ó. Aumentei um pouquinho a luminância e vou baixar um pouco os blacks aqui, ó. Poderia também vir aqui em contraste, e no pivô eu posso dizer, olha, eu quero mais contraste nas altas ou nas baixas. Isso aqui é bem importante também para você fazer esse equilíbrio, tá? Basicamente já está bem parecido aqui, né, pessoal? Vamos ver aqui com relação a tom de pele. Aqui eu percebo que tem um pouco mais de magenta, enquanto aqui está um pouco mais amarelado, né? Então, eu vou tentar tirar desse, porque eu tô achando, é óbvio, né? O da Blackmagic é mais bonito. Tem uma ciência de cor muito mais acabada do que do Apple Log, né? Não dá nem para comparar. Então, eu vou tentar tirar desse aqui um pouco mais de magenta. Vou tentar tirar aqui um pouco mais de magenta das altas. De white balance, né? Porque eu tô mexendo no balanceamento da imagem. Então, eu venho aqui, ó, e vou diminuindo um pouco. Vamos ver tela cheia. Tá bem próximo, né? Vamos lá agora na aba de edição e vamos ver quando passa de um para o outro se tem muita diferença. Vamos fazer diferente então. Ó, eu vou desabilitar o de cima, habilitar o de baixo. Então, numa passagem rápida, dá para perceber que tá bem parecido, né? E eu nem fiz muitas coisas. E ok, tá muito parecido, né? Então, beleza. Desse aqui eu posso criar um novo node, Alt S, e posso vir aqui, ó, na Color Warps, que é a nossa famosa teia de aranha. Posso desgrudá-lo aqui. Para eu ter mais controle, eu posso colocar uma malha de 12 ou 16. E eu posso pegar o qualifier aqui, ó, e ver onde é que está o tom de pele, ó. Tá mais ou menos aqui, tá? Eu não quero selecionar isso. Eu cliquei, ele selecionou, tá vendo? Botão direito, ele tira a seleção. Mas eu sei que a pele está nessa curva aqui. O que é que eu posso fazer? Como eu estou sentindo que ela está muito vermelha, eu posso simplesmente pegar aqui e baixar um pouquinho para o verde. Ó. É muito sutil. Vou fechar aqui a Color Warps. Vou colocar a tela toda. E ó, antes, depois. Tirei mais um pouquinho do magenta. É realmente muito sutil, pessoal. Vou colocar os dois aqui em tela cheia novamente. Basicamente, eu já tenho imagem aqui praticamente idêntica, né? É óbvio que a imagem do iPhone ele é um pouco mais plastificado, né? Ele já traz como se fosse um pouco de suavização na pele, então deixa um pouco mais suave, né? Mas percebam aí que nós temos o tom da camisa praticamente igual. Talvez eu tirar um pouquinho de saturação da Blackmagic, ó, que está um pouco mais aberrante aqui. Então vou voltar aqui na Blackmagic, vou vir aqui nesses ajustes, vou tirar um pouquinho aqui de saturação, ó. Tirar só um pouquinho, tá? 48, 47. Selecionar os dois, tela cheia. E é isso. Tá vendo? Não fiz muita coisa. Mas a dica é, se você está trabalhando com arquivos em log, em RAW e de 10 bits para cima, o ideal mesmo é sempre você fazer esse gerenciamento. E existem várias formas, inclusive se vocês quiserem um vídeo sobre isso, podem deixar aí nos comentários que eu vou fazer para vocês verem. Como vocês podem ver agora, realmente dá para usar o iPhone 15 Pro Max ou 15 Pro como segunda câmera e conseguir dar aquele match maravilhoso que ninguém nem vai perceber que você usou câmeras diferentes. Realmente esse arquivo gravado em ProRes no iPhone 15 tem muita margem para você fazer tratamento na pós, o que é incrível. O que de fato coloca agora esse celular no patamar de câmera A para quem não tem câmeras, câmera B e C para quem já tem câmeras. E conseguir dar esse match bonitinho lá na pós, de forma que ninguém nem vai imaginar que isso foi gravado com o celular. Se ficou alguma dúvida do processo, se tem alguma crítica, sugestão, elogio, já sabe o que fazer, deixa aí na área de comentários. Se não é inscrito, se inscreve. E eu vou deixar aqui nos cards finais um vídeo sobre como começar a editar no DaVinci Resolve. Se interessa por isso, corre lá que vai ter coisa boa para você. Muito obrigado por ter ficado até aqui mais uma vez e até a próxima semana. Fui!